Olá pessoal, meu nome é Heberto Marinho, sou professor de Sistema de Informação do IFRN Campus Conguaritama. Entre outras disciplinas, eu estou responsável pela disciplina de Desenvolvimento Web para dispositivos móveis e eu estou fazendo agora mais uma videoaula sobre o React Native. Então, uma vez que nós tenhamos nosso ambiente de desenvolvimento configurado, né, nós vamos utilizar o o Visual Studio, tá? Para criarmos, tá? Nosso aplicativo, tá? Então, para instalar o Visual Studio, né? Bem fácil, é só entrar, procurar por Visual Studio Code, baixar o Visual Studio, tá? E instalar. A instalação é fácil, só next, next, instalar, né? E é rápido, fácil, tá? Além disso, eu vou utilizar o command do Windows, tá? Command do Windows aqui para realizar algumas tarefas. Acredito que esteja visível agora, tá mais fácil de visualizar, ok? Pronto. Então aqui tem dizendo, né, que no Get Started with React Native, né, aqui embaixo da página, aí tem dizendo o seguinte, né? Para criar um novo projeto, run the follow in your terminal, né? Então a gente pode simplesmente fazer isso, né? npx create, né? Então eu vou entrar aqui na pasta Documents, eu vou criar, vou entrar aqui na pasta React, certo? E vou criar meus projetos aqui. Então, para criar o projeto, né? Eu vou colocar o comando aqui npx create expo app, o nome do projeto, lembrando de começar sempre com o projeto com a letra maiúscula, tá? Vou colocar aqui Elson Project. Pronto, então o aplicativo foi criado, certo? Aqui, ó, Elson Project, então vou entrar aqui no Elson Project. E como é que faz para executar o nosso projeto, né? Para executar nosso projeto, nós utilizamos o comando npx expo start. Vai perguntar aqui sobre conexão, sim, ok. E eu tenho algumas observações sobre isso aqui, tá? Então, a primeira observação é o seguinte, é que o Expo permite que você execute o aplicativo no seu celular através desse QR Code. Desde que o seu celular esteja na mesma rede do seu computador, onde está rodando o servidor, com o QR Code, esse QR Code aqui, né? O seu celular vai acessar esse endereço nessa porta e ele pode executar o seu aplicativo no seu celular, tá? Outra coisa é que se você tiver o ambiente Android instalado e configurado, você pode executar ele aqui digitando a tecla A. A outra coisa é que você pode verificar, né, executar o seu aplicativo, né, na internet, no seu navegador, utilizando o W, que é o que eu vou utilizar na maioria das vezes. Então, se eu digitar aqui W, ok, digitei W, aí ele vai carregar aqui o aplicativo que acabou de ser criado, certo? Provavelmente ele vai dar um erro, tá? Mas aí a gente vai solucionar esse erro, tá? Ele não deu erro, ótimo. Então, ok. Então eu vou aqui, eu estou aqui com o aplicativo navegador, escolhi aqui inspecionar, tá? No inspecionar eu vou clicar aqui, ó, para ele reduzir o tamanho e vou colocar aqui da configuração do Galaxy 20, por exemplo. Tá? Então tá aqui o meu primeiro aplicativo, né? É, meu template inicial tá aqui, ó. Tem um tab aqui de navegação, tem algumas coisas aqui, certo? Eu vou tirar ele daqui, deixar ele.
menor. Tirar esse inspecionar aqui. Ok, deixa eu deixar ele aqui, ficar um pouquinho apertado. Ok. E eu vou utilizar agora o meu Visual Studio Code aqui, né, que a gente instalou para editar o meu projeto. Então, vou botar ele aqui. E deixa eu configurar aqui. Ok, então a modificação que eu fizer aqui vai aparecer aqui do lado direito. Então, Open Folder, eu vou na pasta do meu projeto. Ok? Então, vou fechar essa página aqui. Então, nosso projeto, né, ele está todo aqui, certo? O projeto inicial, ele está aqui dentro. Ok, se não me engano é Layout TS. Eu acho que é esse Layout TS. Deixa eu ter certeza aqui se é ele mesmo, certo? Tem um monte de código. Deixa eu ver se eu encontro. Tá, então acho que é esse aqui mesmo, certo? Layout TS. Ok, Layout TS. Vamos ver aqui. Nós temos várias coisas aqui, certo? Deixa eu pegar aqui. A configuração do projeto, tá? Ele usa o, o TS, certo? O TypeScript, certo? Ele usa aqui, tem várias pastas, certo? Que a gente não vai usar essas pastas, certo? Tem várias pastas, ok? E esse projeto aqui inicial, certo? Ele é feito um pouco mais complexo do que o que a gente gostaria, tá? Por quê? Porque ele é um projeto inicial, mas com muita coisa. Então fica um pouco ruim de mexer com ele aqui, tá? Tem muita coisa aqui que ele cria já de início e não é legal trabalhar com isso aqui, certo? Ok? Mas deixa eu ver aqui. Então o que é que a gente vai fazer? A gente vai esquecer esse projeto aqui. Esse projeto aqui foi só para a gente ver que estava dando certo. E vai criar outro, tá? Esse outro é o que a gente vai modificar com mais efetividade, né? E trabalhar com ele melhor, certo? Então, vou voltar aqui para o command. Certo? Vou dar um Ctrl C aqui, que ele interrompe o servidor. Então, eu vou criar agora o meu projeto, né? Para isso, eu vou subir aqui uma pasta, tá? E vou dar o comando para criar meu projeto, né? npx, né? Vou até usar aqui. npx create expo app aula 01, só que eu vou usar mais alguns parâmetros, certo? Que é menos template blank, porque eu vou criar o meu projeto em branco, tá? Para poder alterar e colocar os componentes, colocar o que eu quiser, tá? Então, se eu dar um enter, ele vai criar o projeto. Pronto, uma vez criado o projeto, né, eu posso ficar aqui, ó, app aula 01, certo? Eu vou entrar dentro de app aula 01 e vou abrir o projeto dentro do Visual Studio. Então percebam que esse projeto aqui vai estar bem mais limpo, tá? Ele vai ter poucas coisas e a gente vai acrescentando as coisas. Então, tudo inicia aqui no app, certo? JS, eu vou aumentar aqui a fonte para ficar mais fácil de visualizar. Ok? E para o nosso aplicativo, né, ele funcionar no navegador, eu vou utilizar aqui o comando npx expo start.
vai iniciar aqui o Expo, certo? Vou digitar W para ele abrir na web. Aí ele vai dar esse erro aqui, ó, tá? Mas é simples, eu vou copiar essa linha. Ok? Parar meu servidor. Colar essa linha, executá-la. Dentro do meu aplicativo, tá? Tem que estar dentro da pasta do meu aplicativo. Ele vai instalar, tá? Os pacotes, né? Necessários. Aí agora eu posso executar o npx e abrir na web. Lembrando que isso é só feito uma vez, né? Quando o aplicativo é executado pela primeira vez, certo? Então, vocês podem ver aqui, tá? Esse app.js, certo? Ele tem apenas um texto, OpenApp app.js to start working on your app, certo? Deixa eu aumentar um pouquinho a fonte, que é exatamente o que tem aqui, tá bom? Então a gente vai passar a modificar esse app, tá? Qualquer modificação que eu coloco aqui, por exemplo, se eu colocar um novo text aqui, ele vai automaticamente atualizar aqui, tá? Sem maiores inconvenientes, tá bom? Ótimo. Então, vamos modificar isso aqui para a gente entender algumas coisas, tá? Primeiro, a gente não vai precisar desse status bar aqui, então vou tirar esse status bar. A gente vai utilizar esse style sheet, esse text e esse view. Além disso, por padrão, a gente importar a biblioteca, o React, né? From React, para que a gente possa usar o JSX. O JSX são essas tags aqui que são entendidas, né, no React Native como componentes. E a gente vai ver melhor isso aí. O Style Sheet é uma estilização que eu posso criar, certo? Que já aparece aqui, ó. Então, posso aplicar estilos como em HTML, né, utilizando uma espécie, né, uma derivação do CSS nos meus componentes. O text, para digitar um texto, então o texto que tiver entre a tag, né, abrir e fechar text, ele vai ser exibido. E o view, que ele funciona como um container, né? E eu posso colocar um view dentro de outro, posso colocar vários componentes e vários views, certo? Então um view comporta outros views, tá? Toda classe, tá? Na verdade, toda classe não, mas a classe, né? Essa classe aqui, ela vai ter um export default function app. Então, esse aqui é um componente, tá? Essa function vai ser interpretado como um componente. Esse componente ele só está visível, né, para o externo porque ele tem um export. Como ele está como default, o aplicativo, né, ele vai ver como padrão essa função aqui. Se eu quero renderizar algo, esse algo ele tem que estar no return. Então, tudo que eu for renderizar, ele vai ficar dentro do return. Tá? Então, return, isso aqui. Isso aqui vai ser renderizado no meu aplicativo. Ok? Então, vamos começar a modificar algumas coisas. Então, a primeira coisa que eu vou iniciar aqui na modificação é como escrever esse componente, tá? Então, existem várias formas de escrever esse componente. Então, eu posso escrever esse componente aqui, né, como uma array function, tá? Na verdade, eu posso escrever ele assim, ó, default app, né, igual, posso escrever ele assim, né? Eu posso retirar
default export aqui, substituir isso aqui por um const e botar o export aqui. Certo? Eu posso escrever ele como uma função, tá aqui, isso aqui como app, ou melhor, posso escrever ele como assim, deixa eu tirar isso daqui. Ok? E tem várias formas de escrever, então tem várias formas de escrever, tá? Mas a forma que me parece mais razoável, tá? Para a gente entender é o seguinte, eu vou colocar aqui um function app, função, tá? Vou deixar ele assim, e aqui embaixo eu vou colocar um export, function app, export default, ok? Vou deixar assim, fica uma forma mais razoável de se entender, tá? Outra coisa que eu vou dar uma modificada aqui para aumentar um pouquinho essas letras, tá? Então eu vou adicionar aqui um estilo, tá bom? O estilo vai ser vou colocar aqui text. Aí eu vou modificar o font size, certo? Vou botar um font size aqui um pouquinho maior, sei lá, 20. Então aqui no text, né, eu vou adicionar esse estilo, tá bom? Vou colocar aqui um estilo, né, style, igual. Aí como estou tratando aqui com JavaScript, certo? Eu vou colocar entre chaves o nome do estilo, styles, ponto, o estilo que eu criei, text. Vou tirar esse status bar aqui, que não está funcionando, tá? Que eu tirei daqui do import. Pronto, já deu uma aumentada aqui, né? Então, se eu colocar outro text aqui, text, hello, né? E associar o estilo, né? Style, igual, styles.text. Então, já botei aqui o hello, certo? E aqui com meus componentes, tá? Posso brincar, por exemplo, fazendo um componente aqui, function myText, certo? Que ele vai retornar, return, certo? Um texto aqui, no caso text. Eu vou criar um texto aqui específico, certo? Aqui font text, mas eu vou colocar aqui no meu estilo yellow text, ok? Onde eu vou ter o font size, tá? Vou botar aqui um font size um pouquinho diferente, 30, por exemplo, tá? E um color yellow. Ok? Então aqui o texto, né? Eu vou receber aqui tem um style aqui que eu vou receber styles, né? Ponto yellow text, certo? E esse componente aqui eu vou instanciá-lo aqui em forma, né? Nessa forma aqui, tá? No JSX, myText, tá? Que eu posso colocá-lo assim, né? Ou simplesmente fazê-lo assim, também vai funcionar. Tá? Então, quando eu carregar aqui, deixa eu ver o que aconteceu. My text,
Yellow text, yellow. Ah, tá. Tem que colocar o texto, né? O texto que eu quero que seja apresentado. My text, ok? My text component, tá? Então, isso aqui, né, é o básico. Então, nas próximas aulas eu vou tratar sobre outros assuntos.